Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o canal Zomp, um canal que fala sobre liberalismo clássico, conservadorismo, um pouco sobre libertarianismo, um espectro político mais à direita, com mais graus de liberdade, tá? É uma oposição a tudo que vem se apregoando durante anos e anos aqui no Brasil, né, pregado pelas esquerdas, que é o coletivismo forçado, socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, todas essas formas de coletivismo à esquerda. E sim, nazismo e fascismo eram de esquerda, como já nos dizia muito claramente Ludwig von Mises em um de seus livros, abordando especialmente o aspecto econômico desses regimes. Ok, eu estou aqui para falar um pouco sobre essa pressão que está acontecendo contra o governo Bolsonaro, que é um governo conservador, mas com uma pegada liberal, né, na economia, ou seja, está se fazendo um enxugamento da máquina estatal, está se fazendo redução de impostos, ou seja, tudo isso vai flexibilizar o mercado e dentro de 1 ou 2 anos a gente vai ter uma economia mais pujante, né, devido a essa ausência de entraves, né, na nossa economia. Ok, eu gostaria de falar sobre essa articulação que está acontecendo dentro do governo agora, né, via Rodrigo Maia, via deputados, oposições e a grande mídia também, certo? Orquestrando aí um golpe contra Jair Messias Bolsonaro, certo? Tentando desestabilizar o governo, tentando passar a imagem de que existe uma crise institucionalizada, quando na verdade não existe crise alguma. Crise haveria se o governo fosse corrupto, certo? E a desaprovação popular desse governo, certo? Fosse por conta de corrupção, né? Que foi a principal bandeira levantada por Jair Bolsonaro, que foi o combate à corrupção, ao crime organizado, certo? E ele está não saindo melhor que a encomenda, porque ele está abordando questões de ordem econômica, certo? Então, está aí para se votar a reforma da Previdência. Eu fiz rapidamente um vídeo sobre isso, não abordei os aspectos da reforma, certo? Porque precisaria estudar com mais detalhes, né, para poder fazer um vídeo mais legal e não um vídeo superficial, mas essa reforma, ela é altamente necessária para que a máquina do governo, certo? A máquina pública, ela não quebre, tá? Porque até hoje o que se fez foi garantir um estado de bem-estar social para a militância, e isso, de certa forma, acabou. Está se fazendo um enxugamento da máquina, né, para evitar os gastos desnecessários, gastos que o Brasil não precisa ter, certo, que só servem para alimentar essas militâncias. Deixa eu ligar aqui a luz. Talvez melhore um pouquinho. Ok, então o que se está vendo é uma orquestração da grande mídia, certa Veja, Globo, e o antagonista, ora, quem diria, o antagonista, que de certa forma até apoiou Jair Bolsonaro nas eleições, apoiou assim, mostrando a verdade, está agora a todo momento publicando, né, um volume, certo, de informações muito grande, atacando o governo Bolsonaro, talvez devido também à saída, né, do Felipe Moro Brasil, que de certa forma defendia e começou a ser criticado também porque começou a fazer matérias, né, anti-governo, certo? Não que, agora vamos ter que apoiar o governo em tudo, você é obrigado a apoiar o governo em tudo. Não, mas você precisa, certo? Se você ajudou a eleger Jair Messias Bolsonaro, como eu ajudei, você precisa dar opiniões que favoreçam o fluxo, certo? Em direção a um caminho que salve o Brasil desse estado que ficou as coisas devido a vários e vários anos, certo? Até aqui, né, sendo governado por partidos de esquerda, governos de esquerda, certo? Então existe essa orquestração dentro da grande mídia para criar uma falsa ideia de que existe uma crise institucional, quando na verdade não existe, certo? Essa crise em si ela não existe uma instabilidade no governo. Eu acho interessante e muito bem-vinda a postura de Jair Messias Bolsonaro, em meio a toda essa turbulência que os jornais estão querendo causar, ele vai ao cinema assistir um filme para surdos, né, que é o Milagre da Fé. Achei muito interessante, ou seja, eu não estou em crise nenhuma, realmente o Brasil não está, né, ele está cumprindo todas as suas agendas, e ele foi lá, certo, com a sua esposa, né, prestigiar o lançamento desse filme, que é um filme para surdos, certo? Olha, e os jornais não falam isso, eles falam assim, o Brasil tá, eles querem passar a imagem assim, o Brasil está se acabando e Bolsonaro vai ao cinema, é tipo mais ou menos assim, tá? E a outra coisa que eu gostaria de falar aqui, seria a comemoração, certo, da Contra-Revolução de 1964, certo, que precisa ser comemorada no Brasil, e eu vou dizer por quê. O principal motivo é porque é um marco na luta contra o comunismo no Brasil, e é isso
que essa esquerdalha toda, esses esquerdopatas todos eles, certo? Não querem que essa memória seja resgatada, que o Brasil lutou contra o comunismo por 3 vezes e venceu todas as 3 vezes, tá? Então a Contra-Revolução de 64 foi um marco na história contra o comunismo, contra a implantação de ditadura comunista no Brasil. Ah, mas foi implantada uma ditadura militar no Brasil. Houveram erros, certo? Durante o regime militar? Sim, houveram. Usaram métodos errados, alguns cometeram crimes, sim, alguns cometeram crimes, certo? Mas o que deve ser celebrado aqui é que o Brasil não virou uma Cuba, nós não fomos, né, dominados por uma ditadura de esquerda, porque aí sim, se fôssemos dominados por uma ditadura de esquerda, tal como ainda querem implantar no Brasil, o Brasil jamais se abriria novamente para uma democracia. Vide Cuba e outros países aí, né, que, como diz, se instalou, parasitou e não deixou mais se abrir para a democracia, porque o único lugar onde comunismo e democracia estão juntos é no dicionário. Em outro lugar, não está, certo? Então é um marco na história brasileira, certo? E nós precisamos comemorar, sim, a Contra-Revolução de 1964. Até porque em 1962 já havia luta armada no campo, porque os comunistas queriam tomar o poder pelo terrorismo e pela força das armas, tal como fizeram em Cuba. Tá? E aqui no Brasil não aconteceu porque o exército brasileiro não deixou. Ok, então, amigos do canal Zump, valeu por esse vídeo. Se você nos acompanhou até aqui, dá like, comenta, compartilha, tá? Pode sugerir vídeos também. Ok, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.